Hoje eu quero compartilhar com vocês um exercício que eu adoro realizar sempre que eu me deparo com algum filme de algum grande diretor ou diretora, artistas que eu gosto bastante ou que eu sei que são muito bons ainda que eu não conheça muito das suas obras ou então esteja apenas começando, e até mesmo aqueles que eu não sou tão fã assim dos filmes, mas sei que são bastante habilidosos. Esse é um exercício que me ajuda muito a tentar entender cada vez melhor como os filmes são realizados, as possíveis propostas, como poder fazer certas análises e também propor o meu olhar em relação ao filme, porque afinal de contas esse é o grande lance, né, pessoal? Quando um filme sai para o público, ele é do público, né? Os diretores e todos os artistas por trás dos filmes sabem disso, ainda que eles tenham uma proposta, que eles te tragam um universo, é muito comum que depois que o filme vai no mundo, ele ganhe significado também através do olhar do público, e isso vai se transformando também ao longo do tempo. Esse é um dos grandes lances da arte, é o que faz realmente ser uma experiência transformadora, fantástica. Nós, como público, vamos sempre fazer interpretações, ainda que de forma inconsciente vamos estar fazendo. Mas o que eu quero falar aqui hoje é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer no canal. Isso porque eu não gostei tanto assim do filme, eu acho que ele tem diversos aspectos positivos, mas eu não sinto que é o melhor trabalho do diretor Guillermo del Toro. Eu estou falando do filme O Beco do Pesadelo, foi o último filme do diretor, chegou a ser indicado ao Oscar, mas acabou sendo um filme que não pegou tanta atração com o público, não parece nem ao menos ter ganho tanta atração com os próprios fãs desse gênero e desse tipo de filme, ou até mesmo do diretor. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é o tipo de exercício que eu gosto de fazer com esse tipo de filme. E eu aprendi isso justamente com outro diretor, que é o Edgar Wright. Ouvindo um dos podcasts que ele participou, ele levantou um ponto que eu achei fenomenal para todo mundo que gosta de cinema, para todo mundo que ama assistir filmes, que era o seguinte: ele dizia que mesmo em filmes que ele não estivesse curtindo a experiência, o olhar dele era justamente de sempre tentar encontrar alguma coisa positiva, alguma coisa que ele poderia se inspirar, alguma coisa que ele achasse interessante, algum ponto que se sobressaísse, porque fazer filmes é algo extremamente difícil. É quase que um milagre. Muitos realizadores, inclusive, dizem isso, né? Que fazer um filme é praticamente um milagre por todas as dificuldades por trás de uma obra. Então, é bastante generoso, né? Você, como público, estar assistindo ao filme sem querer necessariamente encontrar os problemas, mas sim a qualidade. Onde está a qualidade desse filme? Quais são os pontos mais interessantes nesse filme? O que eu posso aprender com esse filme para minha experiência, tanto como alguém que é apaixonado em assistir filmes, mas também como alguém que quer contar histórias e que está observando ali a proposta de um artista. Então, eu acho que esse olhar, ele é fantástico. Recentemente, eu recebi um comentário aqui no canal, onde o inscrito estava certo, inclusive, tá, pessoal? O inscrito me dizia que o meu canal poderia ser muito maior se eu falasse sobre filmes que eu não gostei e falasse dos pontos negativos desse filme, criticasse os pontos ruins de filmes teoricamente ruins. E ele disse: eu acho que é por isso que o seu canal não cresce tanto assim. E era um fã do trabalho aqui, gosta bastante dos vídeos, inclusive falou isso. E ele tá certo, realmente, se eu entrasse nessa vibe de ficar falando de filmes ruins, porque isso tudo também pode ser muito relativo, realmente o canal cresceria bastante. Só que o problema, galera, é que até mesmo nos filmes que eu não gosto tanto assim da experiência, que eu não curto tanto, eu gosto de ter esse olhar um pouco mais de buscar dentro daquela obra quais são os pontos tão interessantes assim. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é justamente isso, com o filme O Beco do Pesadelo, dirigido por Guillermo del Toro, que na minha opinião é um dos artistas mais interessantes do seu tempo, principalmente para quem quiser aprender cinema. Eu recomendo muito ouvir as palestras desse diretor, porque ele sabe o que está falando. É um diretor que também é um grande estudioso de cinema. Na faculdade, ele fez o seu TCC sobre o Alfred Hitchcock. Ele escreveu um livro sobre o Alfred Hitchcock e até hoje continua sendo alguém que sempre está sabendo exatamente o que está buscando realizar. Ele tem muitas referências, ele entende muito da história do cinema como um todo. A grande característica desse diretor é que ele é um autor que trabalha exclusivamente dentro da fantasia, é onde ele se encontrou como diretor. Ele gosta, né, de trabalhar em volta de um universo com os monstros, que, como ele mesmo diz, são os seus melhores amigos, né? Então, os filmes do diretor sempre vão estar trabalhando dentro desse universo. Ele começou a carreira dele, inclusive, fazendo a maquiagem de monstros,
monstros, fazendo os efeitos especiais, trabalhando com sangue desde o começo, e até hoje ele é muito conhecido por ser um diretor muito detalhista no seu trabalho. Ele mesmo faz os desenhos, né, os concept arts de tudo que ele quer dentro do seu filme, dos monstros, dos figurinos, das cores que ele quer trabalhar. Então é realmente um artesão dentro da sua profissão, o que também é muito difícil. Como um artesão consegue fazer um filme, sendo que você precisa trabalhar com uma equipe, né, com um coletivo. Então ele sabe também transmitir o seu olhar e a sua visão, ainda que ele seja conhecido por ser um diretor que realmente não abre mão da sua visão. Quando eu assisti esse filme, o primeiro ponto que eu acho o mais interessante da proposta do diretor, esse filme é uma adaptação de um livro, né, mas eu não li o livro. Uma das coisas que me fisgou logo de cara é justamente a cena inicial, onde o protagonista, interpretado pelo Bradley Cooper, está literalmente puxando um corpo, onde ele leva esse corpo para dentro de um buraco que ele visivelmente cavou, e ele bota fogo nesse cadáver, ele bota fogo na casa onde ele estava e sai andando. E essa é a apresentação que nós temos ao protagonista. Depois nós vamos acompanhá-lo dentro de uma experiência, né, com um grupo itinerante de circo. Ele aprende com alguns artistas ali a arte de criar a ilusão, né, a arte de criar o seu próprio show, mas é claro que o que ele aprende poderia ter sido usado para o bem e para o mal, e o grande lance do filme é que ele vai usar para o mal, ele vai decepcionar as pessoas à sua volta, ele vai entrar ali numa grande tragédia, enfim. O que eu acho interessante é que a gente já começa o filme tendo essa imagem poderosíssima sobre o personagem. Quando nós vamos acompanhar uma história dessas, né, de decadência, geralmente você vai encontrar, né, os artistas criando a história com o personagem começando no topo, ou sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa com boas intenções ou coisas do tipo, e depois indo pro declínio. São raros, principalmente no cinema que é feito hoje em dia, no cinema americano, você começar o filme já tendo uma imagem tão impactante. Porque ainda que existam alguns flashbacks ao longo do filme, a gente vai descobrindo quem era aquele cadáver, né, como ele chegou naquela situação, você não consegue apagar da sua cabeça que esse personagem é capaz de fazer algo como aquilo, né? Independente se ele matou alguém ou então se algum familiar faleceu e ele estava simplesmente cuidando do seu enterro de uma forma bastante bizarra, você não vai conseguir esquecer essa imagem que ele consegue fazer esse tipo de coisa. É o tipo de cara que vai até aquele tipo de lugar. E depois a gente entende como e por que ele fez tudo aquilo. E na minha opinião, essa foi uma forma fantástica de começar o filme, começar a trajetória desse personagem. Depois, o que eu acho que acaba sendo a grande questão do filme é que nós temos pontos muito fortes, na minha opinião. Essa primeira cena, nós temos um foreshadowing fantástico. Se você não sabe o que é foreshadowing, o vídeo tá aqui em cima, tem um vídeo no canal explicando, mas nós temos um foreshadowing fantástico, que aí, para quem ainda não assistiu ao filme e quer fugir de spoilers, eu recomendo que você vá assistir ao filme para continuar assistindo o vídeo aqui depois, ou então se você não liga, se você acha que tá tranquilo, continue aqui. Esse foreshadowing é fantástico e não tem como eu não falar do fim do filme para explicar por que ele é tão bom assim, que eu acho que é o grande lance do filme, né? Estruturalmente, eu acho que o filme começa muito bem, ele parte para esse momento de plantar um foreshadowing que é muito recompensador no final, depois de tudo que a gente vê esse personagem fazendo. Então a gente vai precisar analisar rapidamente aqui o fim. Nós temos esse personagem do Bradley Cooper, que é um homem um tanto quanto calado, misterioso, ainda que nós, o público, de fato tenhamos tido o acesso ao momento mais bizarro, talvez, da vida desse cara, ao momento mais impactante da vida desse cara, ou então um dos muitos momentos em que ele fez algo do tipo, né, arrastar um corpo. Será que nós estamos falando de um serial killer, né? Você não tem ideia de quem é esse personagem. E depois nós vamos descobrindo que ele é um grande charlatão, que está disposto a utilizar aquele conhecimento que ele adquiriu para enganar as pessoas, tudo isso em busca do dinheiro. E ele vai, é claro, se deteriorando e também acabando, de certa forma, com as pessoas à sua volta, se vendo como um homem superior. Então é um personagem ruim do começo ao fim, ainda que no começo a gente possa ter algum tipo de esperança, né? Afinal de contas, estamos acompanhando esse personagem, ele se apaixona pela personagem da Rooney Mara, então existe ali uma possibilidade, talvez, dele ser uma pessoa boa, mas é claro que o filme depois, rapidamente, vai mostrando que não, que ele tá disposto a ir ao limite mesmo para enganar as pessoas e conseguir aquilo que ele deseja. Nós descobrimos que ele tem um problema com a bebida, enfim. Mas tirando esse bom início, o grande ponto forte do filme, na minha opinião, é o foreshadowing, que basicamente pode ser identificado como você plantar uma informação para depois colher. E isso tudo acontece dentro da história do selvagem, dentro do filme. Nesses grupos itinerantes acontece uma coisa terrível. Alguns homens
muitas vezes homens viciados na bebida, homens que estão à margem mesmo, completamente perdidos, são chamados pelos donos do circo para fazer uma espécie de trabalho, um trabalho temporário, onde eles vão fingir ser um selvagem. E as coisas só pioram quando os donos desse circo começam a dar ópio para aqueles homens, deixando eles realmente em uma condição selvagem, tudo isso para ganhar alguns centavos com o público todo assistindo. E essa é uma informação que o personagem do Bradley Cooper tem numa conversa com William Dafoe, justamente depois de ter deixado um desses homens que estava à beira da morte de febre na porta de um hospital, um desses homens que tinha sido levado até esse momento limite de ser um selvagem, sendo abusado graças ao seu vício, uma coisa completamente desumana que acontece ali no circo, entre todas as outras coisas que a gente vai acompanhando. E essa questão do homem e do animal, o selvagem, né, que pode existir dentro de todos nós, pode ser evidenciado com algumas pistas do diretor. Por exemplo, esse é um filme em que a câmera está muitas vezes próxima ao chão. A câmera vai em diversas vezes acompanhar as ações do chão para cima, quase como se a gente estivesse tendo a perspectiva de um animal não tão alto assim. E existe, claro, ali um simbolismo do coelho que em determinado momento aparece no corredor. E se você for parar para pensar, é quase como se a gente pudesse estar acompanhando a história pelo olhar do coelho em algumas das cenas dentro desse filme, né? Essa é uma primeira pista visual que você tem em relação ao debate que está sendo estabelecido, né? Quem é o monstro no fim das contas, né? Quem é o selvagem de fato no fim das contas? O homem que está embaixo ali, né, comendo a galinha, ou o homem que o prendeu ali? E até onde uma pessoa pode ir para ter poder, seja ele qual for. E é o grande caso do personagem do Bradley Cooper, do protagonista, que vai tentando enganar todo mundo, tem a oportunidade de ser bem sucedido, mas a sua ganância realmente leva ele a se aproximar de outras pessoas que são mais selvagens ainda do que ele, só que também são mais poderosas do que ele e levam ele até a sua ruína. Ele vai seguindo uma escolha atrás da outra, todas elas erradíssimas, e no fim do filme ele acaba completamente alcoolizado, completamente jogado mesmo, assim. Ele vira um morador de rua, ele tá completamente perdido ali e vai buscar emprego em um circo. A priori, o dono do circo manda ele ir embora porque ele tá fedendo. Mas depois, o dono do circo, que é um novo personagem, inclusive existe a informação, né, que o personagem do William Dafoe foi à falência, o que também mostra essa questão cíclica do poder, né, da selvageria humana. Por que será que aquele homem foi à falência? Muito provavelmente porque alguém passou a perna nele, porque alguém foi mais cruel do que ele. Esse é o grande lance do filme, né? Esse novo dono do circo, então, convida o personagem do Bradley Cooper para virar o selvagem de forma temporária, assim como a promessa do William Dafoe. E aí existe, na minha opinião, o grande momento de payback do filme mesmo. É um momento que faz o filme inteiro ter valido a pena, inclusive com uma interpretação fenomenal do Bradley Cooper. Como ele responde que ele nasceu pra isso, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. É uma cena fortíssima e que é aquele tipo de cena que quando o filme acaba, faz tudo valer a pena. Você fala, nossa, isso é muito bom. Isso porque nós temos, é claro, o foreshadowing sendo estabelecido de forma perfeita, porque nós estamos colhendo uma informação que foi muito bem apresentada no começo. E foi nesse momento que eu pensei, cara, realmente esse é um filme do Guillermo del Toro, né? Porque ainda que eu considero que o filme não consegue estabelecer tantos pontos de contato depois que eles saem daquela experiência circense, a relação com a personagem da Cate Blanchett é interessante, eu entendo toda a referência com o cinema noir, mas eu sinto que o filme realmente ele funciona graças a esses pontos que eu trouxe aqui. Eu acho que o filme não funciona tão bem a maior parte do tempo. O filme não me envolveu a maior parte do tempo. O filme tem diversas cenas que não funcionam, na minha opinião. Como ele amarrou esse roteiro realmente não foi o melhor trabalho do Guillermo del Toro, mas eu acredito que é justamente aquele grande lance, né? A sua apresentação, a hora que você estabelece o tema do filme, como você consegue concluir a sua mensagem, como você consegue concluir a trajetória do personagem, faz tudo valer a pena. E aí é aquele grande lance do olhar. Sempre que eu tô falando com os meus alunos do Além do Frame, eu gosto de dizer que a primeira coisa que eu faço quando eu tô assistindo um filme é não trazer nenhum tipo de julgamento, tentar não trazer nenhum tipo de olhar técnico. Eu quero ver o filme, eu quero deixar que o filme me atinja, que ele consiga me fazer sentir emoções. Isso só vai acontecer se eu estiver disposto, se eu estiver ali aberto para ver o filme dessa forma. É por isso que eu também não gosto de ficar tentando analisar a primeira vez que eu vejo. Isso porque se eu me vejo mais aberto em relação ao filme, eu também consigo ser impactado por esses grandes momentos. O filme inteiro não funcionou para mim, mas esses momentos
foram muito satisfatórios. Isso acontece porque nós temos aqui um grande diretor e nós temos um diretor com uma proposta muito clara, e eu acabei sendo impactado por esses momentos que realmente considero momentos feitos por um grande artista, ainda que esse esteja longe de ser um dos seus melhores filmes. Então, quando eu vou falar de um filme que eu não gostei, pessoal, eu realmente gosto de pensar nesses pontos, gosto de analisar a narrativa do filme, a linguagem do filme como um todo, a forma com que aquele diretor apresentou essa obra e também as suas ideias, para depois eu poder trazer as minhas para dentro desse universo que ele me propôs. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui inscritos. Comentem o que vocês acharam desse vídeo aqui. Para todas as pessoas que tiverem interesse em começar a estudar cinema, começar a estudar a sétima arte, se aproximar ainda mais do cinema, eu convido vocês a conhecer o Além do Frame, que é o meu curso de cinema, onde eu compartilho com vocês tudo que eu sei sobre cinema, todas as ferramentas que realmente me ajudaram a ter uma relação mais profunda com os filmes e que eu vou continuar utilizando em todos os meus estudos. Afinal de contas, quando a gente está falando de cinema, os estudos são para sempre, e essa é a parte mais gostosa da coisa, porque a gente sempre aprende com os filmes e com tudo que eles podem nos propor. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo.